Graça e paz, querido, da parte do nosso Deus. Nós queremos desejar a cada um de vocês que o Espírito Santo seja o seu condutor e que nesse estudo nós possamos aprender muito mais da palavra do Senhor. Somente Ele tem algo para nos ensinar, somente o Senhor tem algo para nos fazer melhores cidadãos do céu, principalmente quando nós estamos em tempo de crise moral e nós precisamos dar o testemunho devido para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado em todo o tempo. Então hoje nós estamos com um estudo na nossa lição de número 11 da nossa revista, falando sobre a igreja em oração. Nossa parte do número 1 hoje, e então nós vamos estar utilizando a referência de Atos capítulo 4, versículo 23 ao 31. Então esse é o nosso estudo de hoje, baseado nesse texto, entre outros que nós vamos estar citando. Nós vamos orar nesse momento, pedir ao nosso Deus que venha nos abençoar. Curva a tua cabeça onde que você estiver e ore comigo. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, meu Deus, pela tua presença. Permaneça conosco, nos ajude nesta hora. Cuida dos teus servos, dos teus filhos, cada um dos alunos. Pedimos uma bênção especial sobre a sua mente, sobre o seu coração, e que o teu Espírito Santo possa abrir para encontrar, Pai, morada, encontrar, meu Pai amado, sensibilidade, para que possa, meu Pai amado, aprender mais do Senhor. Que a tua unção, a tua presença santa possa manifestar entre os teus servos, cada um que está ao alcance dessa transmissão, especialmente aqueles que se encontram desviados da tua casa, longe da tua presença, que eles possam ser alcançados por ti, em nome de Jesus. Muito bem, queridos, nós vamos estar fazendo a leitura agora, Atos capítulo 4, são alguns versículos um pouco mais longos, mas eu peço que os irmãos tenham atenção e acompanhem também na sua Bíblia. Atos capítulo 4, versículo 23, versículo 31, que diz assim: Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unanimemente, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que nele há, e disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilato com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e os teus propósitos predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças e concede do teu servo, que anuncieis com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estende a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do Santo Senhor Jesus Cristo. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Então nós temos aqui o nosso texto básico. A nossa introdução na revista, ela vai dizer justamente assim: através da oração podemos dialogar com Deus, descarregando nossos fardos, recebendo poder e agradecendo as bênçãos recebidas. Nesta lição somos exortados a praticar a oração coletiva. Os primeiros cristãos perturbaram a vida normal da sociedade onde viviam. Acima de tudo, eles possuíam o dom de levar as pessoas a fazerem perguntas. Talvez este tenha sido o segredo do seu crescimento fenomenal. Com que poder ou em nome de quem fizesse isto? Perguntaram a Pedro e João, em Atos capítulo 4, versículo 7. Então, nesse estudo, nós vamos aprender que a oração coletiva, ou seja, a oração da igreja, ela tem o seu poder. Poder em Jesus Cristo, Todo-Poderoso, o ressurreto. E este poder vem em função da oração que é unânime, da oração que é feita por uma só voz. Nós somos
um só corpo em Cristo Jesus. E o que nós podemos observar nos dias atuais é que existem muitas pessoas orando por si mesmas. Existem muitas pessoas sendo igreja sozinha. Nós já falamos na aula anterior que só existe igreja quando existe mais de um reunido. Só existe igreja quando existe mais de um num só pensamento em Cristo Jesus. Você pode estar até na sua casa, no seu local de trabalho, orando sozinho, mas você é um com os demais irmãos. Você não é uma pessoa dividida com a sua própria religião, com o seu próprio Deus. Então, o segredo da igreja primitiva, entre outros que nós já falamos na aula anterior, por exemplo, é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e tinham um coração e alma voltado para Deus e todos os dias estavam unânimes na oração no templo. Então, aqui mais uma vez, nós podemos observar que hoje as pessoas não nos fazem pergunta. A igreja tem perdido a sua autoridade. A igreja, quando eu digo, falo até mesmo como instituição e nós como pessoas, tem perdido a sua autoridade porque as pessoas não nos fazem pergunta. Elas nos questionam e debatem com a gente. Mas em que sentido isso tem ocorrido? Porque nós não temos visto coerência entre o que nós afirmamos que cremos e o modo de vida como nós vivemos na nossa comunidade. Nós estamos vendo muitas pessoas dizendo que crê em Jesus Cristo, crê no seu poder, crê no seu milagre, mas essas pessoas não têm milagre para mostrar. Mas as pessoas não têm experiência com Deus para mostrar. Quais são as experiências que nós temos visto serem contadas, principalmente nas redes sociais? É que conseguiu comprar uma casa, que conseguiu comprar um carro, que conseguiu comprar uma moto, é porque foi às lojas, fez uma grande compra, que porque foi a um supermercado e comprou a compra do mês. Tudo isso são consequência de uma vida de fidelidade. E nós podemos aprender isso na própria palavra, que Deus nos promete isso como consequência de uma vida de fidelidade. E nós não podemos deixar de considerar que a Bíblia também vai dizer que o sol nasce para todos. Então o ímpio também poderia contar um testemunho como esse que nós citamos aqui. O ímpio também compra carro, o ímpio também compra casa, o ímpio também vai às lojas, também vai ao supermercado. Mas quando nós falamos de contar experiência sobrenatural, aí nós estamos falando de um outro patamar. Nós estamos falando agora de uma vida de dependência de Deus. E isso o ímpio não pode contar. O religioso não pode contar. Isso as pessoas comuns e naturais não podem contar. É justamente isso que faz a diferença entre ser uma igreja que realmente glorifica o nome de Deus, de Jesus Cristo ressurreto, ou não. Era justamente isso que impactava a comunidade de Jerusalém, da igreja primitiva. Porque os cristãos daquela época, os crentes daquela época, eles eram perseguidos, não possuíam às vezes as suas casas, porque muitos deles tinham desfeito das suas casas. Nós conhecemos essa história no capítulo 4, capítulo 5. É que eles vendiam para ter os bens em comum. Eles não possuíam grandes refeições. Viviam o tempo todo sendo perseguidos pelos reis, mas tinha milagre para contar. Eles tinham experiência com o Espírito Santo de Deus. E qual era o segredo? Oravam juntos. Nós podemos então compreender muito bem que quando nós vivemos o milagre de Deus, o milagre de Jesus Cristo na nossas vidas, nós praticamente não necessitamos contar esses milagres. As pessoas veem, as pessoas observam, e elas mesmas tratam de passar isso para frente. Não era assim no tempo de Jesus Cristo?
Por onde quer que Jesus passava, o milagre acontecia. E quando o milagre acontecia, Jesus não precisava ir para o Facebook, para o Instagram, não precisava anunciar no YouTube, nem fazer um blog. As pessoas passavam os milagres de Jesus para frente. Porque eles viam que naquele homem, naqueles discípulos, aconteciam coisas que eram diferentes da vida deles. Quem é esse que até o mar e o vento cessam? Perguntas. Os discípulos, a igreja primitiva, passam pelo mesmo processo. Quando eles estão vivendo a experiência com Deus, as pessoas perguntam para eles: o que fizeste? Em nome de quem fizeram? Do mesmo modo que acontecia no tempo de Jesus Cristo. Quem é este? Que até o mar e o vento cessam com as suas palavras. Por isso nós fazemos esse paralelo com a igreja de hoje. Por que não nos fazem pergunta mais? Porque nós não temos vivido, ou mostrado, ou deixado acontecer esses grandes milagres. Os milagres que nós achamos que estamos contando, às vezes não passa de meros esforços que qualquer natural faria, ou fazem. Nós vamos avançar aqui um pouco. Vamos rever os conceitos e os acontecimentos dessa igreja primitiva. A prisão e a libertação de Pedro e João são eventos dramáticos. São contados com pormenores, ou seja, com detalhes. Um aleijado de nascença foi curado. Atos 3, 1 ao 10. O milagre perturbou a ordem do templo e os sacerdotes que controlavam o lugar sagrado. No dia seguinte, os discípulos foram levados à presença do Sinédrio. Depois de ouvir os líderes, ordenaram que não falassem ou ensinassem em nome de Jesus. A resposta de Pedro é um dos clássicos do testemunho cristão. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. 4:20. Então já não podiam decidir como puni-los. Então saltaram. Então está aí. Nós observamos então que existe um contexto de vida que era coerente entre o que eles pregavam, o que eles diziam crer e o que eles estavam vivendo. Eles diziam que Jesus Cristo operava milagre, mas não era só discurso. Também era realidade. As pessoas viam os milagres acontecendo. A nossa vida não pode ser um discurso. A nossa vida tem que ser coisas acontecendo. Por isso que eles não tinham um argumento contra isso. Não tinha como punir os apóstolos. Porque estavam diante de fatos que se comprovavam e que não tinha como refutá-los. Um pouco mais adiante, nós temos aí o que podemos pedir a Deus. É interessante notar que os cristãos não pediram na sua oração a libertação de Pedro e João. Não significa mudança na política oficial, mas esses cristãos não oravam para serem isentos de perseguição, prisão, agonia do sofrimento por terem sido aceitos a Cristo como Salvador. Consideraram-se servos, como tal oravam com um espírito de humildade e completamente submisso à vontade de Deus. Então, no versículo 24, vai dizer que eles ouviram o relato dos apóstolos, Pedro e João, unânime, e imediatamente eles levantaram a voz a Deus, ou seja, oraram. E aí se levantaram aí, foi a igreja, o povo de Deus em um só pensamento. Não era uma oração individualizada, era uma oração de uma igreja que estava unânime no sentido dos acontecimentos daqueles últimos dias.
Então, quando eles começam a orar, versículo 25, eles lembram da oração de Davi, Salmo capítulo 2, versículo 1 ao 2. Eles começam a lembrar aquilo que estava escrito na palavra. Eles dizem para Deus, Deus, nós sabemos disso. Ou seja, eles não são pegos de surpresa. Nós, cristãos, nós não podemos ser pegos de surpresa. Jesus Cristo, ele diz, no mundo tereis aflição. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. Então, na oração desses crentes aqui na igreja, quando eles recebem Pedro e João ali no local, é uma oração em que eles começam a lembrar dos profetas que já haviam dito que eles seriam perseguidos. Eles começam a lembrar de que os reis, os gentios, os religiosos iriam maltratá-los. Mas a partir do versículo 29, olha a mudança de rumo na oração desses irmãos. Eles dizem assim, agora, Senhor, olha para as suas ameaças, olha para o que eles estão fazendo conosco. Mas veja o que eles dizem em seguida, e concede aos teus servos, ou seja, concede a nós, Senhor, e trepidez para que nós anunciemos a palavra. Olha para a ameaça deles, e enquanto eles estão nos ameaçando, Senhor, nos dá coragem para a gente continuar pregando essa palavra, porque nós estamos incomodando. Se eles estão enfurecidos, é porque nós estamos incomodando. Se eles estão dessa maneira violenta, é porque nós estamos tocando na ferida. Olha para a ameaça deles, Senhor, e nos dá ousadia para continuar falando do teu amor. Não nos permita que abaixemos a nossa cabeça. Olha essa oração. Versículo 30. Enquanto estende a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Ou seja, enquanto eles trabalhavam para Deus, enquanto eles faziam a obra, Deus estendia sua mão de misericórdia, de poder, de curas, de maravilha, e o povo à sua volta só conseguiam ver o milagre acontecendo. Por quê? A oração dos irmãos, a oração da igreja primitiva, não era uma oração egoísta. Olha para mim, Senhor. Olha para a minha luta. Olha para a minha causa, Senhor. Olha como é que eu estou sofrendo. Senhor, olha por os meus problemas. Não era essa a oração. A oração era para que o reino de Deus avançasse. E quando o reino de Deus avança, nós já citamos aqui, a promessa de Deus é o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. A oração da igreja, quando a igreja se levanta para orar com um propósito que é unânime, uma oração que não é individualista, Deus do céu olha o coração do crente e abençoa cada um individualmente. Deus conhece o nosso coração. Enquanto nós estamos orando no templo, enquanto nós estamos fazendo a obra do Senhor, Deus está cuidando da nossa casa, Deus está cuidando da nossa família, Deus está cuidando do nosso trabalho, Deus está cuidando dos nossos filhos, Deus está cuidando da nossa saúde. Enquanto nós estamos trabalhando para Deus, Deus está cuidando de nós. Mas a minha oração
ela está voltada para o reino de Deus e a sua justiça. Eu não tenho que ficar preocupado com as demais coisas. Talvez seja por causa disso que nós não temos visto grandes coisas acontecer nos dias atuais. Precisamos mudar o nosso modo de viver, queridos. Na segunda parte desse estudo, nós vamos estar falando por que alguns milagres não acontecem, mesmo quando alguns estão orando. E por que alguns milagres acontecem, mesmo quando alguns estão só observando. Deixamos para a próxima aula. Eu aguardo vocês. Em nome do Senhor Jesus. Pense nisso. A nossa oração tem sido assim, como essa de Atos capítulo 4, a partir do versículo 29 ao 31, que nós encerramos dizendo assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Ninguém pediu para matar os perseguidores. Ninguém pediu para calar a boca daquelas pessoas. Ninguém pediu para que aqueles homens violentos fossem cessados. Não precisava. Deus sabia da necessidade deles. E sabendo da necessidade deles, Deus deu justamente aquilo que eles precisavam. O Espírito Santo encheu aquele lugar, assim como encheu ali naquele dia quando Salomão orou no templo. A glória de Deus encheu aquele lugar, e Salomão foi cheio da sabedoria de Deus. E nunca foi tão importante nos dias de hoje nós estarmos cheios da sabedoria de Deus para sabermos lidar com as mais diferentes e variadas dificuldades que nós temos enfrentado como igreja do Senhor. Como igreja do Senhor. Que Deus te abençoe. Vamos estar orando nesse momento, encerrando essa aula. Pai, obrigado. Nós te louvamos, meu Deus, pela tua presença mais uma vez. Continua conosco e nos ajuda mais uma semana. Derrama a tua graça sobre o teu povo. Aqueles, meu Pai amado, que está orando como igreja, pedindo para que o Senhor continue salvando. Que vidas possam render aos teus pés. Que corações possam ser sensíveis à tua palavra. E que o teu Espírito Santo faça habitação e morada em cada um de nós. Nós te glorificamos e te exaltamos, em nome de Jesus. Até a próxima, em nome de Jesus.